Bom, pessoal, boa tarde a todos que estão presencialmente, que estão acompanhando aí através da sala Teams. Hoje o seminário vai ser ministrado pelo doutor José dos Reis Vieira. Ele é doutor em Engenharia Mecânica pela UFO, com passagens como professor pela UFG e a UFCAT, além de uma trajetória no setor de siderurgia e mineração. Possui experiência em matemática computacional, inteligência artificial, otimização, projetos de engenharia, siderurgia, vibrações, manutenção, entre outros campos. Atualmente, desempenha a função de professor na FEMEC UFO, contribuindo com projetos no LMS e no MF Lab, em colaboração com a Petrobras. Só conferir aqui se o nosso microfone está tudo certo, né? Tudo certo. Então, beleza. Beleza, José? A palavra para a gente. Pessoal, boa tarde quem está aqui, boa tarde quem está na internet. Hoje a gente vai conversar, às vezes, sobre algo que alguém já entende bastante, às vezes sobre algo que alguém não tem contato. Quando me chamaram para poder participar desse seminário semanal, eu a priori seria apresentar algum trabalho, algo que a gente já vem desenvolvendo. E aí eu comentei, será que a gente tem pensado em utilizar algumas ideias de IA na área de fluidos, até mesmo para descartar, para a gente entender um pouquinho melhor, para ver, às vezes, se tem alguma chance de utilização, se realmente é algo que não teria capacidade de aplicação. Então, eu peguei um tema que seja mais simples, mas ser um pouco professoral, entender por base como que funciona, para a gente entender, às vezes, até o gargalo do que seria aquilo para aplicação na área de prática, né? Então, pensamos assim de alguma coisa no sentido de aplicação de lógica fuzzy, né? E aí explicar um pouco sobre como funciona quando a gente vai resolver um problema utilizando esse tipo de abordagem. Então, a primeira definição do fuzzy, né, é aquela contradição, aquela contraste, né, não é uma contradição, contraste que existe entre aquele pensamento clássico da lógica, né, entre verdadeiro e falso, ou é zero ou é um, né, a lógica booleana, né, e aí você passa a ter alguns gradientes, tem alguma variação, que a gente vai chamar de grau de pertinência, né. Eu vou mouse no computador. Então, aqui você fala. Bom, então, esse fato, né, de querer fazer algo que não seja totalmente verdadeiro, totalmente falso, é algo que, desde a lógica clássica, que a gente pega lá em Aristóteles, o silogismo, ela vem se desenvolvendo, né, através de várias lógicas, e sempre se baseando num argumento, sendo um argumento, um ato falso ou verdadeiro. E essa lógica ela vem se desdobrando com José Piano, com vários outros matemáticos ao longo dos séculos, né? E ao longo de todo esse tempo, vários questionaram essa dificuldade de se lidar com uma totalmente certeza, verdade, ou algo que é totalmente falso, né? E aí, em 65, o Loftus-Adler, ele propõe, né? Então, atuando ali muito com o ramo da matemática associado a coisas da eletrônica, da elétrica, né? Então, se a gente vai no contexto ali dos anos 60, então a gente vê que era uma época em que a parte da engenharia elétrica, da eletrônica, ela começa a ganhar um campo, né, por si. E aí o Loftus-Adler ele traz esse tipo de compreensão que introduz o pensamento dessa lógica fuzzy. Só que é algo que não é ele acorda um dia pensando. Se você vai estudar as próprias contribuições dele, você vê, né, como todos os outros pensadores, todos esses que a gente vê no quadro aí na parede, né, todos pegam algumas ideias e até dúvidas que surgiram de outros pensadores antes deles, né? E aí os Adler se baseiam em duas características que são muito importantes quando a gente falar de lógica fuzzy, que são as variáveis linguísticas e os conceitos de pertinência. Os conceitos de pertinência eles vão ter a ver com a capacidade de alguma
elemento estar num conjunto ali totalmente preenchido, ou ele está nessa névoa que está afastando daquele totalmente preenchido, né? Então, aqui é colorido, isso aqui é sem cor, né? Então, ele vai perdendo aquele tom, né? Isso seria nosso grau de pertinência, a capacidade dele pertencer a um determinado conjunto ou não. E as variáveis linguísticas é a substituição que a gente vai fazer ao lidar com fuzzy, que ao invés de trabalhar com variáveis que sejam bem definidas, né? Tipo temperatura, 38 graus, tal, a gente vai passar a trabalhar com conceitos que sejam humanos, por isso que são linguísticos, né? Então, é uma temperatura fria, uma temperatura quente, né? E aí, essas duas ideias, né, é o que vai fundamentar totalmente o que a gente vai pensar em termos de fuzzy. E esse fato, né, traz diversas complexidades aí desse incerto subjetivo, quando a gente fala que tem que ser verdadeiro ou falso, né? E isso é o que vai sendo desdobrado ao longo dos séculos aí, que cai no colo dos adeptos para poder resolver, né? Então, coisas do tipo, eu sou rico, eu sou magro, essa comida está gostosa, não está. Então, várias variáveis eram muito simples de se modelar, de se compreender comportamento, mas a gente pensa em 1960, 65, até mesmo a parte de programação das coisas, né? Já começava, se a gente pensa aí em termos de a própria inteligência artificial, ela começava a se fundamentar, né? Então, você tinha os primeiros grupos já de inteligência artificial rodando, né? Você tem um livro clássico das redes neurais, o Perceptrons, lá do Minsky, do Papert, que é de 69. Então, esse período que a gente fala aqui de 65 até 70, para a inteligência artificial, estava abrindo muito mapa. Então, as coisas ainda estavam muito altas, né? E poucas definições. Então, o Zadelli também, no campo da inteligência artificial, ele ajuda a concretizar e abrir muitos caminhos, que é até os anos 2000, mais ou menos, né? Então, só contextualizando. Quem trabalhava com inteligência artificial, quem é mais velho, às vezes vai lembrar. A inteligência artificial, você trabalhava com conceitos de lógica. Então, você tinha lógica de predicado, lógica proposicional, né? Aí tinha lógica modal, paraconsistente, várias lógicas que foram se desdobrando nos anos 70, né? Então, vários acadêmicos mesmo trabalhavam com isso, em Lisp, né, Jonas? Você pegava aquele treco e saía desdobrando em verdades e falsidades, né, para poder chegar a uma conclusão. E até mais ou menos os anos 2000, havia dois grandes caminhos para quem trabalhava com inteligência artificial, que era a turma que mexia com fuzzy e a turma que mexia com redes neurais, né? Então, fuzzy, que começa ali meados dos anos 60, né, acaba consolidando mesmo como um caminho. Hoje, isso não existe muito mais, não. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas a ideia da função de pertinência, ou seu grau de pertinência, é mais ou menos você ter antigamente, na teoria de conjuntos clássica da matemática, ou você pertence ao conjunto ou não pertence àquele conjunto, né? Então, ou você está ou não está. Então, com isso, você tinha uma verdade ou falso, né, uma falsidade com relação a uma definição que você teria. Com o caso do fuzzy, você passa a ter isso como se fosse nebuloso, por isso que cria o conceito de nebuloso, fuzzy, como se fosse uma nuvem, no qual no centro você tem um grau de pertinência extremamente elevado, então ele pertence a esse conjunto, e quando você vai afastando, caminhando mais para a borda, ele vai diminuindo esse grau de pertinência até se tornar zero, que ele não pertence mais a esse grupo, né? Então, esse conceito inicial de grau de pertinência é o primeiro ponto chave para poder compreender o nosso conceito de fuzzy. Como ele é uma lógica fuzzy, ele tem que ter alguns fundamentos que te permitem fazer álgebra, certo? Porque quando você tem o nosso cálculo de predicados, você tem lá... quem já programou em Prolog? Então, em Prolog, né, você tem lá as cláusulas de return, né? Você é obrigado a colocar tudo em um determinado formato para poder fazer as suas declarações, né? Então, em Prolog, você tem que obedecer regras. O que eu quero falar por ser fuzzy, nebuloso, tal, eu não posso fazer de qualquer jeito. Você vai ter que ter alguns fundamentos, porque é uma lógica. Então, algebricamente, tudo aquilo que a gente fazia lá em engenheiro, quem é computeiro aqui? Quem é formado em computação? Só você, pô. Na computação a gente tem estrutura algébrica, tem teoria de grafos, tem outras coisas, né?
turma de engenharia, a gente costuma ter álgebra linear. Correto? Todo mundo tem álgebra linear. Todo mundo. Você não fez? Poxa, velho. Todo mundo naquelas mudou bastante. Hoje é álgebra linear com geometria analítica, né? Também alterou um pouco. Mas vocês vão lembrar naquela álgebra inicial, quem é mais velho só para lembrar, porque já deve ter mudado um pouco. Mas na álgebra linear, no começo, você tinha que fazer aquelas provas, comprovar alguns, aquelas associatividade, comutatividade, reflexão. Você lembra daquelas primeiras provas dessa disciplina? Então, aqui vai para poder mostrar que existem propriedades algébricas que você pode aplicar o operador naquilo. Né? Você não pode simplesmente sair catando e fazendo soma, multiplicação, etc. Né? Então, para fuzzy, você também tem uma base, que é uma base que fundamenta a aplicação das coisas. Né? Que é, por isso que chama lógica fuzzy. Então, você tem a lógica, que é a forma de se operar, os seus conjuntos são nebulosos baseados no seu grau de pertinência. A outra característica que a gente tem importante, então a primeira é o grau de pertinência, ou seja, aquilo não é mais conjunto clássico, pertence ou não pertence ao valorzinho, ele vai perdendo o pertencimento ao longo, vai afastando. Então lá no centro é 1, lá fora era 0, quando a gente tinha um conjunto clássico. Conjunto fuzzy, você tem 1 lá no centro, você vai afastando e vai caindo. 0,9, 0,8, 0,7 é 0. Né? A outra característica importante para o fuzzy, para entender, é a tal da variável linguística, ou seja, é algo humano. Né? Não é mais uma coisa que a gente facilmente, vamos pensar assim, poderia automatizar, colocar lá um sensor. Esse sensor ele é subjetivo, que é por isso que você vai usar a fuzzy, para algo que é subjetivo. Certo? Então, na matemática usual, a gente trabalha com escalar, vetor, matriz, etc. Né? E a gente converte o universo de alguma forma numérica. No fuzzy, você vai converter isso em algo que é uma expressão humana. Então, ao invés de você converter lá num escalar 37 graus Celsius, ao invés de converter numa matriz, a matriz de rigidez, não sei o quê, você vai ter que converter aquilo que é a sua variável, que você está lidando com o seu problema, numa característica que ela é linguística. Poxa, Zé, o que é uma característica linguística? Cara, é isso mesmo que você está pensando. Uma coisa subjetiva, bem sem jeito de definir. Sabe? Quente, frio, alto, baixo, rico, magro, coisas que são extremamente humanas. Ah, se você tem uma vorticidade, não sei o quê. Como que eu classificaria uma vorticidade, João, em termos linguísticos? Forte para danar, fraca, algo desse tipo. Gira muito. Gira muito, algo desse tipo. Então, se você vai fazer operações algébricas com o fuzzy, você tem que pegar a sua variável, necessariamente converter ela numa característica, uma variável linguística. Certo? Então, você passa, né, a conseguir, às vezes, representar algo que é complexo. Eu trago aqui um exemplo que, para mim, é uma coisa muito complexa. Cor. A gente anda hoje num cenário de antigamente, os computadores, se a gente ia mudar uma corzinha no Word, no PowerPoint, você tinha lá o preto, vermelho, verde, acabou. Era mais ou menos umas 8 cores só e era aquilo. Eu estou voltando uns 30 atrás do Windows aí. Hoje, cara, você tem aqueles padrões de cor extremamente difíceis. Então, para achar essa borda desse azul aqui, ó, tem site que você vai lá e clica na cor e ele te mostra qual que é o hexadecimal representando aquela cor. Né? Então, cores hoje, na minha opinião, é uma coisa extremamente difícil de você tratar como uma variável bem objetiva. Para mim, ela é bem subjetiva. Mas aqui é meio salmão, é meio verde, meio, sabe? Então, cor, para mim, é algo que é extremamente subjetivo. Para mim, não pode ser convertido em variável linguística. Quando a gente está ensinando os alunos, cor é uma coisa muito fácil dele compreender, que é algo subjetivo. Então, tem outras características aí que vocês já puderam imaginar, né? Magro, beco, etc. Né? E aí, aquele grau de pertinência que a gente falou, da forma com que você vai deixando de ser alguma coisa, você vai colocar ele geralmente em um formato mais visual para você compreender, né, como que aquela variável ela oscila, ela varia, né? E aí a gente passa a converter aquilo num conjunto que é fuzzy,
utilizando a nossa noção que a gente vai ter de variável linguística, né? Então, quando tudo era, por exemplo, para você ser alto, né, e um conjunto clássico, eu estou chutando esse número, tá? 1,75. Isso aí, se eu perguntar para cada um vai falar que é um valor, né? Quanto é uma pessoa alta? É acima de 1,90 m. Você fala para um cara alto, ele fala 2.000, 2 metros, certo? Então, cada um vai ter uma medida, mas num conjunto clássico, a gente tem uma função degrau bem nítida, né? A partir daquele valor, a pessoa é alta. Quando a gente vai transpor isso para um conjunto fuzzy, um conjunto clássico, que a gente tem a borda bem nítida, definida, aqui dentro é, lá de fora não, ou é 0 ou é 1, a gente tem essa funçãozinha degrau. Quando a gente vai passar para um conjunto fuzzy, que vai passar aquele grau de pertinência, você sai de um valor realmente 1 para um valor que vai se afastando, você vai ter um desdobramento como se fosse uma curva S aqui, no qual você parte de um 0, a partir de uma determinada altura você tem uma pertinência. O quanto que você é alto? O cara tem 1,60 m. Cara, você é 0,2% de alto, sabe? Você é 1,90 m. Você é 0,9 de alto. Então, com isso, você começa a modelar aquela variável que você tem, que é uma variável que ela é numérica, convertendo ela para uma expressão linguística e trazendo a subjetividade inerente do grau de pertinência. E aí, gente, a gente tem, por exemplo, quando a gente tem uma função, né, que está associada a um conjunto, a gente vai ter vários conjuntos, sobrepondo. Eu tenho aqui uma função de pertinência que é de alto, mas eu posso colocar em cima do meu gráfico aqui os baixos, os super altos, porque eu estou usando a minha expressão linguística para poder expressar esse tipo de variável. Se só alto para mim é necessário para o meu modelo do meu problema, vou manter só alto. Mas muitas vezes a gente, para poder estabelecer todas as regras, a gente vai ter que colocar quem é baixo, baixinho, muito alto, médio, e aí você vai ter que ir aumentando os seus conjuntos. E para cada conjunto desse, você vai moldar uma curva equivalente, certo? E aí, a gente vai usar diversas formas de curvas para poder representar esse conjunto fuzzy. Então, você lembra que a gente tinha uma função degrau lá, que era um círculo? Pertence ou não pertence? Essa curva, essa função degrau, ela passou a virar uma curvazinha em S, mais ou menos assim. E aí eu tenho para baixos, médios e altos. Aqui a gente tem 3, pode ter 5. Então, muito frio, frio, morno, né? Então, depende do problema que você vai querer modelar, estabelecer a quantidade de conjuntos fuzzy. Cada um desse aqui, ó, é um conjunto fuzzy que estabelece numa variável linguística um grau de pertinência, certo? Então, cada corzinha dessa aqui, não importa se esteja na mesma variável linguística, cada um desses é um conjunto fuzzy. Beleza? E aí, gente, cada função pode ter caras diferentes, elas são mais adequadas para diversos tipos de problema. Vocês lembram que eu falei assim, olha, quando a gente vai estabelecer um conjunto fuzzy, se o cara é alto, se eu perguntar para um cara alto, ele vai falar que é acima de 2 metros. Se você perguntar para um cara baixinho, acima de 1,75 é alto. Entendeu? Então, isso é muito subjetivo. Essa é a palavra que está encaixando aí com o fuzzy. Tem que ser subjetivo. Certo? E aí, muitas vezes, a gente conhece o seu processo. Você tem muitos dados, muitas informações. Então, você consegue moldar uma curva que encaixa com um conjunto de uma forma muito precisa. Certo? Eu tenho um atuador do sistema hidráulico pneumático e eu tenho lá um sistema de sensores. Então, eu consigo ter um comportamento dele muito claro, tem medições ali precisas. Certo? Agora, chega para mim um novo sistema, eu não conheço ele, eu não tenho sistema instrumentado. Num caso em que eu não conheço muito, eu vou pegar uma função triangular. Uma funçãozinha que eu não conheço nada. Ou seja, o cara é alto. Bom, para mim cara, eu não entendo direito como é que é a nossa sala aqui. Eu não sei a altura das pessoas. Eu entrei e estava todo mundo já sentado. Eu nunca vi ninguém na vida.
Então, eu tenho poucas informações a respeito do que a gente vai lidar e vai tentar modelar. Então, eu vou pegar um triangular, que o triangular é mais fácil de eu começar a dar chute. Então, eu vou pegar assim, eu não conheço a turma, mas eu sei mais ou menos na sociedade. Uma pessoa baixa, vou pôr 1,55. Eu ponho ele no pico e esparramo aqui para o lado, até onde que vai esse conjunto fuzzy. Bom, uma pessoa baixa, então de 1,40 m, pico em 1,55, o outro ele torna baixo em 1,65. Porque aí ele já está em 100% médio. 1,65, mais ou menos 1,70 é a altura do cara médio, aí desceu, pronto, o cara é 1,90. E aí eu estabeleço de uma forma mais simples, com menos pontos, os meus conjuntos fuzzy. Então, se eu tenho variáveis, eu tenho instrumentação, histórico, um monte de informação, simulação, eu vou usar funções mais complexas. Se eu não tenho histórico, informação, compreensão, mas eu tenho um senso comum, eu posso iniciar com funções triangulares. Certo? Zé, mas aí você me falou o seguinte, tem variável linguística, a gente vai tomar decisão em cima disso. Então, se o cara... Eu vou montar um modelo fuzzy para poder tomar decisão se o cara vai ser jogador de basquete. Então, um vai ser altura, o outro, força muscular. O cara tem que ser forte. Não adianta o cara ser muito magro, jogar na equipe olímpica de basquete. Os caras machucam ele. Então, eu vou ter outras variáveis aqui. Eu tenho uma variável linguística, eu vou ter outras variáveis. Cada uma pode ter um formato. Não tem que ter o mesmo formato. Tá bom? Bom, aí vem a álgebra da coisa. Na lógica clássica, gente, a gente tem aquele negócio que ou é ou não é. Então, quando você tem a noção do não, você tem a negativa dele, é o complemento daquilo. Certo? Então, tudo que está dentro do A é A. O que está fora do A, o complemento do A, é o não A. Certo? Na lógica clássica, isso a gente formaliza de um jeito muito tranquilão. Se eu tenho dois conjuntos, dado A interseção com B, aquilo que está lá dentro dos dois, então se ele pertence ao A e pertence ao B, eu falo, é a interseção com B. E o A união com B, se tiver em um ou não tiver no outro, ele está nos dois. Então, na lógica, a gente tem esses três operadores que são muito importantes, que é a negação, a conjunção e a disjunção, que isso vale para a lógica clássica. Para a lógica fuzzy, não é assim. Na lógica fuzzy, a gente vai trabalhar com alguns tipos de operadores. Então, a gente tem a negação usual. A negação usual é o complemento. Então, imagine o seguinte, que eu tenho um determinado grau de pertinência que oscila igual a essa pontilhada vermelha. Certo? Então, ele começa aqui em 0, grau de pertinência 0, e isso aqui vai aumentando, pode ser a altura, pode ser qualquer variável linguística que estiver lidando, ele vai aumentando até ter o seu 100% e ele vai cair. Né? Estou usando a função triangular para facilitar aqui, mas pode ser qualquer tipo de função. O complemento dele vai ser um menos o outro. Né? Então, 1 menos o valor pontilhado vermelho. Com isso, eu vou ter a minha curvinha azul. Essa aqui é aquela negação usual, a negação trivial, que é o complemento, aquela notação que a gente tem de complemento do conjunto. Né? O que não é aquilo é o outro, é a negação dele. Então, essa aqui é o tipo de negação usual, mas a gente tem outros tipos de negação. Sugere, por exemplo, a utilização desse outro tipo de operador aqui. Que a negação vai ser 1 menos o valor dele sobre 1 mais um lambda, que vai variar, vezes esse valor desse A. Além do sugere, a gente tem outros tipos de negação possíveis. Iag propõe um outro. Então, aí de 1 menos A é uma outra possibilidade. E aí a gente vem para as conjunções, tá? Nossa conjunção é o nosso operador E, tá bom? Então a gente tem um E que é um valor mínimo, então você tem dois conjuntos pontilhados aqui. Vermelhinho. O conjunto B, o roxinho, o valor mínimo dos dois é naquele sentido da interseção. Né? Então, esse aqui é o nosso operador de conjunção o mais trivial possível, que é o valor mínimo entre 2 graus de pertinência. Mas existem outras possibilidades também. Critério de produto, a conjunção de Lucas Elix, que é um grande matemático. A gente tem a conjunção drástica. O que é conjunção drástica? É quando ele está apenas em seus extremos.
Então, a gente só vai ter uma conjunção se um dos seus conjuntos estiverem em 100%. Somente se ele estiver em 100%, um dos dois eu confio que é um outro valor menor deles. Tá? E a gente vai ter Guinness, que é outro tipo de operador, lembrando que ela não é computativa, que é um e o outro, não vale o outro e o um. Né? E aí a gente chega a um negócio que é essa definição, né, de norma triangular, cara. Ela apresenta características, né? Então, daquelas provas que a gente tem, comutativa, associativa e a interseção do universo com o próprio conjunto A, isso é uma norma triangular, tá? Então, essa é uma definição dessa norma triangular. A norma triangular tem que atender essas três condições. Dos que a gente observou das conjunções, a gente tem essas normas aqui que são válidas. A conjunção mínima do produto do Lucas-Henriques e da drástica, né? Essa não, porque ela não é comutativa, tá? E a gente tem valores que você vai obter um pouco mais conservativos e um pouco menos conservativos aplicando essas normas, essas diferentes regras para poder obter uma conjunção. Então, ela tem uma determinada sequência de se pegar um valor maior ou de pegar um valor cada vez um pouco menor, certo? A gente tem a mesma coisa para as disjunções, o nosso ou, né? Então, o nosso ou aqui, para o caso de você tem aqui um triângulozinho, aqui o outro triângulozinho, o valor dos máximos ao nosso ou máximo ou um ou trivial, que é o mais comum, mais próximo do que a gente tem na lógica clássica. Mas a gente também vai ter outros ou's, né? Então, enquanto lá na conjunção a gente tinha o nosso produto, na nossa disjunção a gente tem a soma, né, dos dois. A gente tem a disjunção de Lucas-Henriques também, que ele consegue provar isso aqui, essa abordagem, que é o mínimo de um ou a soma dos dois elementos, né? A disjunção drástica, ela é um contrário daquela conjunção drástica, que ela tinha que ter um valor máximo, né? Nesse caso aqui, ela vai pegar, se tiver um valor de mínimo em alguma condição, ele vai dar um valor do outro, né? Bom, para que eu estou falando desse mundo velho de coisa, né? De regrinhas algébricas? Então, a gente vai ter também a nossa conorma, né? Então, enquanto a gente tinha a norma para as nossas conjunções, a gente tem a conorma triangular para as nossas disjunções, e elas também vão ser um pouquinho mais conservativas ou menos conservativas. E o porquê que a gente está conversando disso? Porque, como eu falei para vocês, ela é uma lógica fuzzy. Ela não é simplesmente a área de fuzzy. É uma lógica fuzzy. Para que você venha aplicar operações repetitivas e sequenciais, uma atrás da outra, elas devem obedecer a alguma forma de critério. E aí, é muito comum na área de lógica a gente trabalhar com essas leis de De Morgan, né? O que são as leis de De Morgan? Leis de De Morgan. Quem é engenheiro eletricista aí? Eu não sou, mas eu fiz circuitos lógicos. Você fez lógica digital, mais ou menos, né? Você lembra lá da álgebra booleana, que você tinha que montar a tabela verdade? E quando a gente vai trabalhar com circuitos, é comum a gente montar um circuito muito complexo, e aquele circuito muito complexo pode ser simplificado por um circuito mais simples. Esse procedimento a gente tem uma metodologia, chamamos de mapas de Carnot. É você pegar um sistema ultra complexo e você vai fazendo uma redução lógica de forma com que ele tenha uma representação mais simples. Os mapas de Carnot são extremamente úteis para a gente montar diagraminhas elétricos, sistema de elevador, coisas de lógica digital muito cotidianas, certo? E aí a gente usa muito esses princípios das leis de De Morgan. Só que para valer as leis de De Morgan, você não pode simplesmente falar assim, é lógica fuzzy, eu posso aplicar qualquer um daqueles operadores e vai dar certo. Não. Então, essas regras do De Morgan aqui, para poder ser válidas, né, a gente tem que ter uma combinação daqueles operadores. Então, eu não posso abrir meu cardápio e falar assim, eu quero Fanta com macarronada. Não.
O que está estabelecendo aqui é que você tem algumas tríades de negação, de conjunção e de junção. Então, se você pega um, você tem que comer o pacote inteiro. Então, aqui só vende combo, aqui não pega individual. Não tem jeito de chegar e pedir uma coca com um x-salada, entendeu? X-salada só vem com Fanta. Então, isso é importantíssimo, por quê? Porque define as regras, as bases, do porquê você pode usar todo esse conjunto de operações que a gente vai usar um pouquinho para frente ali. Tá? Algumas características que discernem da lógica clássica. Não existe a lei do terceiro excluído na lógica clássica. Na lógica clássica, a gente tem uma proposição ou é verdadeira ou sua negação é verdadeira, que o complemento, né? O A e o complemento do A, juntando isso, dá o universo total. Quando a gente está lidando com fuzzy, nem sempre dá não. Então, aqui a gente está usando uma regra que está dando o universo com do começo ao fim, certo? Porque eu estou usando uma negação aqui que não é aquela negação trivial, tá bom? A segunda condição também é que não existe a lei da não contradição. Duas afirmações contraditórias serem verdadeiras simultaneamente. Ou seja, o A, interseção com o complemento dele, é um conjunto vazio, né? Então, no fuzzy tem sim, às vezes você vai ter uma coisa é verdadeira e o que é contrário a ela também é verdadeiro, certo? Então, por exemplo, pode existir algo no conjunto frio com baixa pertinência, simultaneamente a quente, com alta pertinência. Porque o simples fato de existir não quer dizer que ele é forte. Às vezes, você está lá com um grau de pertinência muito baixo, mas ele existe. Né? Então, o Zé tem 1,70 m, 68. Qual que é meu grau de pertinência dos muito altos? Né? 0,05, sei lá. Mas não é nulo. Entende? Então, o conjunto fuzzy ele vai ter um conjunto de regrinhas que faz com que a gente permita tá aplicando essas ideias que a gente está conversando. E aí a gente entra no ponto que é chave aqui. Lógica fuzzy ela é subjetiva e ela não é probabilística. E aí é onde a maioria da turma confunde. Muitas vezes a gente fala de incerteza. Incerteza, de quantificar o erro, de probabilidade. E aí pensa assim, vamos usar fuzzy para isso. Não usa fuzzy para isso. Fuzzy não é algo que a gente tem probabilidade. Fuzzy é algo que eu não consigo calcular. Sabe? Por exemplo, eu pego isso aqui e falo assim, isso aqui é branco. Cara, é muito branco, um pouco branco, qual é a cor disso aqui? Sabe? Aí o fulano é rico. Cara, não existe um valor que define claramente ou um critério que seja estabelecido para aquilo ser uma verdade. Aquilo é bem humano, né? Então, quando a gente está tratando de subjetivo, a gente está lidando com variáveis desse tipo, né? Que você não tem capacidade de checar. Simplesmente não tem jeito de ir ali e medir o céu está claro. Cara, não tem um medidor de céu está claro. Tá? Probabilístico. O céu tem 60% de chance de estar claro. Isso aqui já é a abordagem da estatística. O cara vai e mede se está chovendo ou não está, vê quantos por ano, qual que é a porcentagem. Nessa época do ano, nos últimos 10 anos, no dia tal de abril, estava chovendo ou não estava chovendo. Isso é baseado em evidência, é baseado em valor, em histórico, medição. Né? Não é o caso do fuzzy. Tá? Então, é muito importante deixar isso para a gente compreender como que a gente vai usar para poder resolver algum tipo de problema. Então, a primeira coisa que faz parte do nosso processo fuzzy é transformar. Então, o fuzzy trabalha com as duas coisas: grau de pertinência e variável linguística. Se a gente não estiver falando em claro, rico, magro, etc., não tem variável linguística, então não tem fuzzy. E aí tem que ter grau de pertinência associado a esses conjuntos que eu estou criando, que são linguísticos. Esse processo a gente chama de fuzificar. Então, se eu estou andando num carro, está lá o velocímetro, 60 km por hora. Esse 60 km por hora, no meu modelo fuzzy, ele pode ser entrada, mas ele tem que ser convertido. Ele tem que ser convertido numa variável fuzzy. Então, 60 km por hora, para mim, não é nada. Eu tenho que converter ele nos conjuntinhos. Conjuntinho rápido, devagar. E aí, aquelas curvas, eu vou calibrar. O quanto é rápido, o quanto é devagar.
Certo? Em cima disso, a gente vai aplicar nossa inferência. Nossa inferência é pegar aqueles valores, comparar com as bases de regras, que são regras definidas por mim. Em cima disso, eu vou tirar algumas conclusões das regras. E em cima disso, eu vou ter um conjunto fuzzy que eu vou decodificar. Porque a minha saída aqui, aí eu vou abrir um parênteses. Nesse modelo, que a minha saída aqui é um conjuntinho fuzzy, um monte daquelas curvinhas, é uma das abordagens. Nessa abordagem, a gente tem uma saída que é como se fosse uma figura. E essa figura, a gente tem que pegar o muito rápido, devagar, e converter no 60 km por hora de novo. E esse processo inverso a gente vai chamar de deprecificação. Tá? Então, rapidinho para a gente ver como é que é isso. Na nossa base de regras, a gente tem que submeter aí essas instâncias linguísticas ao conjunto de regras gerais. Então, aqui tem uns exemplinhos, né, para a gente entender o que são essas regras em fuzzy. Então, é um monte de if de Nelson, gente. Então, se a temperatura é fria ou muito fria e a meta, o objetivo é estar morno, então o comando para o meu controle do ar-condicionado é esquentar. Então, o meu conjunto de regra também é dependente do meu conhecimento. Aí a gente chega a um ponto que é o mais importante. Quando usar fuzzy? Quando usar fuzzy, Jonas? Você é um cara da computação. Quando que a gente usa fuzzy? A chave do fuzzy é quando você não conhece nada. Aí você tem um bom sentimento. Sabe quando você está na indústria, que está chegando uma válvula nova, que você não conhece a válvula, não sabe como que ela funciona, se ela abre ou que ela fecha, mas você tem um tiozinho que está lá, que trabalha há 40 anos naquele lugar, e que você vira para ele e fala assim, me explica como que funciona essas coisas aqui. Ele fala assim, olha, se tiver produzindo tal coisa, isso aqui vem rápido pra caramba, então a gente tem que abaixar um pouco para dar. Aí você vai... Primeira regra, ele já falou. E me conta mais, olha, quando está chovendo, cara, derrapa pra caramba. Então você também tem que abaixar. E aí você vai construindo um saber, um conjunto de informações que é experiência. Certo? Então o fuzzy, ele surge mais ou menos dessa necessidade. Você tem que fazer um controle, por exemplo, uma válvula baseado num conjunto de experiências. E aí você tem que contar lá o que é válvula aberta, válvula fechada, válvula não sei o quê. Quem você vai? Tiozinho, 40 anos. Tiozinho, como é que faz lá? Ó, quando estiver produzindo produto assim, assim, assado, você pega a válvula e dá uma volta. Dá duas voltas. Você tem que converter aquilo depois no válvula aberta, muito aberta, um pouco fechada. E tem que pegar aqueles ângulos para você poder colocar o atuador em cima para poder girar. E aí você vai converter em ângulos. 10 graus, 15 graus. Abre para mim, vê se eu vejo. Aí ele vai e faz, tá, 20 graus. Aí, transferidor em cima. Certo? Então, o fuzzy, ele é chave no processo que se detém pouca informação, mas se tem muito conhecimento. Aí eu deixo vocês pensando aqui um pouquinho também. Será que em coisas globais, numa área de fluido, você tem um forno, está realizando uma combustão, será que não teria algumas variáveis que você poderia fazer umas generalizações para poder aplicar um fuzzy, para poder extrair variáveis globais? Não sei. Estou só jogando coisa aqui, tá bom? Então, ó, o maior benefício, então, é heurísticas construídas através da observação, sem deduções matemáticas de causalidade. São construídas em condição e conclusão. Se acontece isso, então tem que fazer tal coisa. Né? Então, muito usado na área de controle. Vocês vão ver muito pessoal fazendo comparações. Eu estou usando um PID, personagem pegado negativo, comparando com uma lógica fuzzy para poder ver qual está dando melhor performance. Por causa disso. Tá? Então, a minha base de regra é um conjuntinho lá de regras. Antigamente, em sistemas muito simples, você montava um negócio chamado matriz fuzzy, né? Então, se você tem uma condição com outra condição, você ia preenchendo a matriz com o que era o controle que tinha que atuar. Só que, em geral, aqui a gente está lidando com duas variáveis, né? Então, qual que é a temperatura que está o ar-condicionado e qual que é a meta que tinha que estar o ar-condicionado, e aí você dá a ação de controle. Só que, no entanto, o fuzzy você usa para bilhões de variáveis, né? Então,
tem modelinhos aí, a gente constrói, tal, tem 1.800, 2.000 variáveis, tal. Então, vai depender muito do que é necessário para poder representar aquele seu sistema. Tá? Com toda... A gente vai ter, então, as regrinhas para poder aplicar, aquelas que a gente falou lá, de máximo, da soma, do produto, do mínimo, né? E aí a gente vai utilizar aqui para poder fazer a combinação das várias regras. Vocês lembram que aqui a gente tem algumas regrinhas que foram definidas? Se a temperatura for fria, muito fria, então vamos esquentar. Isso aqui, o meu conjuntinho de regras, eu vou ter que aplicar uma a uma para cada uma condição de entrada que eu estou falando. Olha, eu estou com o controle aqui do meu ar-condicionado. Então, meu ar-condicionado, a meta dele é estar a 22 graus e ele está a 18. Então, vou pegar aquilo, vou fusificar, então, vou converter aquilo em temperaturas, certo? Por linhas de grau de pertinência. E aí, ele vai estar lá no conjunto fuzzy fria, no conjunto fuzzy muito fria, no conjunto quente, muito quente, etc. Eu vou aplicar essa primeira regra e vai obter um valor. Vou aplicar a minha segunda regra e vai ter um outro valor. Terceiro, N regras. Como que eu misturo isso tudo agora? Vai ser usando as regras. Então, a operação é com grau de pertinência. Então, se estava 22 graus, fria, 22 graus é 0,1. Muito fria é 0. Meta morno é 0,8. Então, ele vai fazer a operação com 0,1 e 0,8. Então, eu venho aqui do meu E. Então, E de cá. E aí, eu vou pegar o mínimo dos dois valores e atribuir para aquele valor resultante lá. Para somar todas as regras, ou seja, pegar todas aquelas linhas, eu vou aplicar algumas regras. Em geral, a gente vai usar aqui um centroidezinho, tá? O valor centroide daquela minha figura final, né? Então, eu vou formar um conjuntozinho, vai ser a minha resposta, e o processo de defusificação, ou seja, eu tenho uma figura final. Então, se a gente estava falando do ar-condicionado, que era sem mudança, resfriar e esquentar, então aqui, resfriar, sem mudança, esquentar, eu acabei preenchendo uma figura. Eu tenho que fazer o meu processo inverso de defusificar isso. Então, eu venho aqui e vou extrair através da minha regrinha do centroide. Tá? Bom, só para entender. A gente falou aqui do modelo que solta variável linguística, ou seja, gráficos assim de saída, que obedecem esse critério que a gente falou da defusificação. Esse a gente vai chamar de modelo Mandani. Porque a minha entrada são variáveis que se convertem através de variáveis linguísticas, operam através das minhas regras fuzzy, convertem em conjuntos fuzzy que precisam ser defusificados. Existe uma outra abordagem que isso aqui não é feito. A sua saída já é uma saída numérica, sem um conjunto fuzzy. Uma saída contínua. Uma saída já contínua. Aí a gente vai chamar esse modelo de Takagi-Sugeno-Kami. Ele é mais usado em sistemas de controle automático. E aí, como que eles funcionam? Esse aqui é o Mandani clássico. Você tem uma regra, aplicou uma regra, gerou uma resposta que está lá no conjunto. Você aplicou outra regra, gerou uma outra resposta no grau de pertinência daquele. Então, eu tenho que não mexer no grau de pertinência alto. Eu tenho que aquecer no grau de pertinência baixo, porque está entre não mexer e aquecer um pouquinho. Aí, com isso, dá uma projeção de uma figura maluquinha assim. Aí você vai vir aplicar o centroide da figura e obter aquele valor aqui ao longo do Z, que é o quanto que ele vai agir para aquecer ou não o seu sistema de controle. Então, esse aqui seria o nosso sisteminha clássico Mandani. Quando a gente está lidando, ele vai ter uma série de inconvenientes, porque quanto mais regras, ele vai começar a explodir num grau de complexidade absurda. E quando a gente estiver lidando com o modelo Takagi-Sugeno, Kami, a gente vai ter um conjunto dos if-then-else que vão gerar funções diretas. Tá? Então, enquanto aquele outro você tinha a aplicação das suas regras, as regras lá fazendo a inferência, para cada uma gerando uma figura, que depois tinha que calcular o centroide,
Aqui você vai ter funções. Então, se acontece isso com aquilo, então você faz uma função. É como se, ao invés de eu falar assim, se o meu ar-condicionado está frio e a minha meta é morno, então o controle é esquenta, eu vou colocar algo do tipo. Se aqui está frio e a meta é morno, então é temperatura mais 2. Entendeu? Então eu substituo uma variável linguística, que seria a minha saída, os conjuntos fuzzy, para uma função direta em cima da funcionalidade que eu quero. Os sistemas de controle, em geral, eles têm usado mais esse modelo da caixa de ele é mais novo, né? Mais novo nos anos 80. Então, não é tão novo, já é muito usado, né? E tem um conjunto de facilitadores, que você trabalha numericamente, diretamente, calculando já uma média ponderada das regras que você estabelece. Tá? O MATLAB, antigamente, eu pus aqui, porque o MATLAB, antigamente, tinha essas definições. Era fácil de você ver se o seu modelo era mandante, você era atacar e sujeira. Né? Aqui tem um comparativo entre os dois, né? Alguns têm algumas vantagens e outros mais desvantagens, né? Sempre, nada é bom em tudo, né? Mas eu acho que o que é mais importante é compreender que a gente vai utilizar, dando um exemplo aqui, né? Carro aumenta ou diminui a velocidade baseado em lumens de luz, né? Iluminação do dia e milímetros por hora de chuva. Então, tem duas variáveis e eu estou querendo construir um modelinho fuzzy para isso, né? Então, eu tenho lá iluminação, 200 lumens, chuva 40 milímetros por hora, são sensores que estão no carro. Eles vão ter que converter isso em variáveis linguísticas, né? De escuro e úmido, chuva forte, né? Então, está lá, iluminação com grau de pertinência 95% de luz fraca, chuva 90% de chuva forte, ou seja, convertir números em variáveis que são linguísticas, né? Chuva forte, luz fraca, né? E aí eu aplico regras. Se a iluminação for luz fraca e a chuva for chuva forte, então a minha velocidade tem que ser baixa. Então eu vou ter um grau de pertinência que vai aplicar aquelas operações, né, baseado nessa regra, e vai obter lá um 90% do grau de pertinência de 0,9 para um conjunto de velocidade baixa, né? E aí ele vai me defusificar isso de uma velocidade baixa, 90%, para 40 km por hora. O que é que eu queria enfatizar aqui? Que a fuzzy ela tem duas características importantes. Já falei lá, reduto, variável linguística e grau de pertinência. Mas não é isso. O fuzzy, ele tem um aspecto inicial que eu conversei com vocês, que ele é baseado em teorias de conjunto fuzzy. Isso é algébrico. Isso é matemática, é comprovado, demonstrado. Isso pode ser usado, certo? Então, isso é formal. Só que a gente tem um outro lado, que é o outro lado de quando você está construindo as regras, que é onde você está construindo os seus conjuntos fuzzy. O que é forte? O que é frio? O que é quente? Você que definiu aquelas curvas, certo? Então, a ideia é, apesar de ele ter um fundamento matemático forte, ele tem um grau de achismo muito forte. Dependendo do rigor ou do conhecimento que você detém do seu fenômeno, se você conseguir identificar, então, assim, sendo um matemático pensando nisso, né? Se você consegue perceber, identificar a causalidade que existem entre fenômenos, certo? Então, por exemplo, pessoas altas jogando basquete. Eu quero ver alguém comprovar matematicamente que uma pessoa mais alta tem mais facilidade para jogar basquete. Vai ter jeito de montar isso. Se não for estatístico, uma abordagem estatística, não tem jeito de você modelar essa associação. Certo? E essa associação, se for estatística, ela vai ser através dessa causalidade. Claro. Quanto mais isso, mais aquilo. Vamos ter uma regressão, deu isso. Não é isso? Bom, se a gente consegue, um determinado fenômeno, compreender que existe uma narração nesse sentido estatístico, isso pode te permitir a construir, baseado nessa experiência, dentro desse escopo que foi avaliado,
Existem outros aspectos que você não está medindo. Por exemplo, porque, por exemplo, o cara alto pode ser bom com basquete. Você pode ir em diversas comunidades, sei lá, no Ártico, na África, as pessoas não vão ter habilidade de basquete porque não faz parte da cultura. Eles não conseguem nem manipular a bola porque não é o tipo de esporte que eles usam. Por exemplo, aquele futebol indiano, né, que os caras jogam com a perna para trás, assim, né? Cara, a gente que é brasileiro vai jogar uma partida daquilo, apanha. Não pode chutar com a perna, assim, a peteca, né? Os caras batem a peteca, assim. Né? A gente não tem essa habilidade. Culturalmente, qualquer associação que eu fizer regressão vale dentro de um contexto. É isso que eu estou querendo explicar. Então, se você tiver dentro de uma condição, em determinado contexto, vou fazer para essa caldeira aqui, conseguir perceber que existem determinadas associações, e em cima disso você quiser construir avaliações subjetivas baseadas na compreensão do fenômeno que você tem, fuzzy é um dos mecanismos para poder você fazer essa amarração. Na área de controle, então, usa bastante os que não tem esse decodificador na ponta, ele já é a função direta. E existem formas de você calibrar. Então, lá, se a temperatura tinha que esquentar, o cara coloca assim, a temperatura mais a temperatura não sei quanto. Mas quanto é esse valor ideal? Bom, a gente tem possibilidade, a gente pode usar a otimização, né? Então, critérios de otimização para poder pegar dados que eu tenho, que são os ideais, para poder ajustar esses valores de peso. Eu posso mexer, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de Neurofuzz. Então, modelos Neurofuzz eu vou estar associando como se fosse uma rede neural, junto com as minhas variáveis linguísticas, de tal forma que eu vou calibrar aquelas curvas. São aquelas curvas que a gente teve. A gente pode fazer processos de treinamento para poder pegar, vamos supor, velocidade do escoamento, sei lá, velocidade do escoamento como uma variável linguística de rápido, pouco, certo? E aí, uma coisa é você sentar e atribuir esse valor para essas curvas. Outra é você pegar isso e usar um processo de treinamento via rede neural para poder pegar com seus dados e fazer uma curva que casa com seus dados. Entende? Então, para essa estrutura que eu estou avaliando aqui, específica, eu sei que uma velocidade de escoamento é lenta, médio, rápido, muito rápido, porque eu estou pegando os valores dela e calibrando a curva, que nem é uma daquelas curvas simples. Pode ser uma curva toda não homogênea, certo? Então, muitas coisas têm sido feitas utilizando, por exemplo, essas abordagens de Neurofuzz para poder pegar dados reais, tentando ajustar para que você tenha um modelo meio caixa preta, que é isso que você vai ter no final, que vai pegar variáveis que são objetivas, números, trabalhar totalmente com variáveis linguísticas e, em cima dela, você vai obter um valor que é numérico também, representativo, sabe? Tipo aquele software de MSMIT mais, que ele fala, isso aqui é 90% de ser rápido. Que lá é CNN, lá é um tipo de rede neural. Então, até ano 2000, deixa eu explicar, o cara que mexer com IA, ou ele mexer com fuzz, ele mexer com rede neural. Depois o André começou a bagunçar tudo e hoje mexe todo mundo, sabe? Esse modelo que você fala são as redes neurais convolucionais. Elas, na última camada, elas têm neurônio para cada uma das classes que você está querendo definir. E aí, na última camada, ele vai pegar um percentual, que seria o percentual de quanto que aqueles dados de entrada seriam adequados para cada um daqueles conjuntos de classificação que você tem. Então, ele tem lá 80% de chance de ser cachorro, 10% de ser gato, 3% de ser uma mochila, certo? Então, isso aí é a rede convolucional. Mas dá para usar a mesma coisa para poder adaptar para o modelo fuzz aqui, tá? Só que tem que pensar na lógica. Beleza? Moçada, tem um exemplinho aí que o pessoal faz, muito comum, a gente dá em aula, de modelo só para a gente fechar aqui, modelo da gorjeta, né? Gorjeta é um negócio extremamente subjetivo, né? Então, a gente baseia em duas variáveis, né? A qualidade da comida e a qualidade do serviço, né? Então,
vai de 0 a 10, a qualidade da comida, a qualidade do serviço de 0 a 10, e você vai dar de 0 a 25% de gorjeta. Né? Então, aqui embaixo você tem as duas variáveis, né? Inclusive a de saída, que é a minha gorjeta. Né? Então, tem as variáveis de entrada e a variável de saída. Todas elas são fãs. Né? Cada uma dessas coisas é um conjunto fãs. Então, eu tenho qualidade da comida péssima, qualidade da comida agradável, qualidade da comida maravilhosa. Né? E aí a ideia é, a gente vai aplicar 3 regrinhas básicas só para a gente entender como é que funciona. Né? Se a qualidade da comida é péssima ou a qualidade do serviço é ruim, então a gorjeta é baixa. Se a qualidade do serviço é indiferente, então a gorjeta é média. Se a qualidade da comida é maravilhosa ou a qualidade do serviço é fantástica, então a gorjeta é alta. Então, aplicando uma condição qualquer, eu dei a nota lá para a comida de 5,5 e um serviço de 7,8, qual é o valor da gorjeta que eu tenho que pagar? Então, a gente vai pegar lá, se a qualidade da comida é péssima, bom, péssima é um conjunto fãs que eu tenho, que é esse azulzinho aqui, ó. Só que o meu valor que eu atribuí é de 5,5 para a minha comida. Bom, se eu vier aqui em 5,5 da minha comida, ele está aqui, e aí a minha corzinha azul, que é o péssimo, ele tem grau de pertinência 0. Bom, então esse primeiro valor aqui, eu troquei esse dentro de parênteses por um 0. Qualidade de serviço, ela é ruim. Então eu vim aqui para ser a segunda variável linguística, qualidade do serviço. Se ela é ruim, com um grau de 7,8, ó, 7,8, que está bem aqui perto do 8. O ruim é o meu azul, que também é 0, ó. É 0 e 0. Então, se 0 ou 0, então a gorjeta é baixa. Eu estou aplicando aqui 0 ou 0. Quando eu estou aplicando o ou, eu estou querendo pegar o maior. O 0 e o 0, os dois dá 0. Né? Se a qualidade de serviço é indiferente, então a qualidade de serviço é essa variável de cá. Diferente é o meu verdinho. 7,8, que é a nota que eu dei, dá esse númerozinho aqui, ó. 0,44. Então, o meu média vai vir aqui, ó, a minha saída, 0,44. Então, eu peguei a minha saída gorjeta média, então verdinho aqui, e já joguei o mesmo valor que eu peguei de saída lá, 0,44. Se a minha qualidade da comida é maravilhosa, 5,5, na primeira, 5,5, maravilhosa é o vermelhinho. Maravilhosa é um valor baixo, 0,1. Ou a qualidade de serviço é fantástica, então vem na segunda, fantástica, 7,8, fantástica é vermelhinho, vem aqui a 0,56. Então eu tenho 0,10 ou 0,56. Esse é o meu valor maior. Então eu venho aqui na minha saída alta e vou marcar no nível 0,56. Como ele é um modelo Mandan, a minha saída é essa projeção. São essas duas figuras aqui. É o máximo dos dois. Como o verdinho aqui está sobreposto com o vermelho, eu pego o maior dos dois valores. Aqui o vermelhinho. Agora, eu tenho que calcular o centro disso aqui para poder converter essa figura num valor. Então, calculando o meu centroizinho, deu 14 e alguma coisa. É o valor que eu tenho que dar de gorjeta. 14%. Então, vocês param e pensam assim, poxa, ele foi lá, voltou, mediu, mas operações matemáticas. Quais são as operações matemáticas envolvidas aqui? Conversão de número, que é olhar no vetor que valor que é, ele já achou. Certo? Tipo, 5,5 de comida. Aí eu vou jogar lá dentro do conjunto de péssima, agradável, maravilhosa. Quanto que é o grau de pertinência de cada uma delas? Na hora que vai aplicar a regra, é só eu ir lá e substituir pelo valor, o grau de pertinência. E aqui eu estou aplicando qual que é maior, qual que é menor. Porque aqui é ou. Se eu tivesse um erro, eu ia usar qual que é o menor. Se eu tiver vários, é um monte de maior que esse é menor que esse. Operacionalmente, isso é, computacionalmente, isso é fatal. Tá? Mas é complexo, às vezes, quando nós somos fortes. Certo? Então, por isso, a gente usa isso muito na área de controle, com grande efetividade, por causa da reação. Tempo de cálculo e resposta, vai fazer um monte de comparaçãozinha, dizendo aí, deslocar bit de um lado para o outro. É praticamente isso que ele vai fazer. Então, eles são extremamente rápidos. Só que estamos falando da área de controle. Na área de fluidos, é diferente. O buraco é no outro lugar. Né? Mas haveria possibilidade, por exemplo, da gente utilizar esse conceito
do subjetivo, para poder construir modelos de caixa preta, de algo que hoje, numericamente, a gente não consegue amarrar fisicamente, esse é o ponto. Onde usar fuzz? Onde a gente não consegue estabelecer fisicamente a relação. Pegou um exemplo que a gente tem? A gente pega a operação do sistema de fogo lá da caldeira da Repar. A gente não vai pegar e fazer a simulação. Onde é que está a dúvida nossa? Na produção de controle. A gente não sabe se é muito vapor que está subindo, se é pouco vapor. Aí, se tem muito vapor, você não sabe quanto de agulha você tem que pôr, se é pouco, se é maior, se a velocidade do spray bate com a velocidade. Essas funções de controle é que fazem corroer a população lá embaixo. Então, se a gente está com fuzz para definir a condição de operação, a gente evita o mundo de simulação de tentativa de erro. Tem certeza que a galera que opera lá sabe. Sabe? Tem certeza que se catar uma folha de papel e sentar com o cara Não sei se e sabe. começar a perguntar. Não sei se sabe, porque está com uns buracos desse tamanho. Não, e não sabe também no sentido de tem coisas que são ocultas, né? São parte interna do processo. Mas, assim, por exemplo. Aí você juntar conhecimento taça, conhecimento de cara que a gente sabe que tem uns lá que manja pra caramba, que você vira e fala assim, o que acontece ali? O cara fala assim, eu chuto tal coisa. Qual o chute dele é melhor que muito modelo. Só que ele não consegue te estabelecer uma linha física do porquê que ele pensa daquele jeito. Mas a suposição dele é algo que valeria a pena testar. Outra caldeira de projeto lá, ela vai até 85% da capacidade dela. Aí ela começa a vibrar. Aí o cara mexe uma coisa ou outra, ela segura. A gente está nessa, assim, a gente propõe uma maneira de chegar a 100% sem que ela vibre. A gente não vai reconstruir a caldeira. Chegar para os caras, faz antes. Tem que definir qual é a coisa do controle de operação certa. Pô, gente, então quando vocês virem fãs de alguma coisa em algum lugar, vai ter esses monte de diagraminhas, eu acho que vocês vão entender. É só uma linha de aplicar uma regra, aplicar outra regra, aplicar outra regra. Então, converter número dos seus conjuntos. Os seus conjuntos vai aplicar a regrinha para poder ter uma sub-resposta só para aquela regra. Você vai tentar juntar todas aquelas regras. Essas regras vai ter um formato muito estranho, mas você vai aplicar um centroide ali para obter o valor. E tudo isso é válido porque a base, que é aquela base algébrica de operações de conjuntos, ela foi adaptada para poder trabalhar com isso. Entendeu? Com grau de pertinência, não com a lógica clássica. Ok? Galera, é só isso aí, então. Eu queria conversar com vocês. Estou bem na aulinha mesmo, desculpa, mas pode. No caso, naquele exercício da teoria da corrida, no final das contas, o que vai mandar mesmo é como bem você modela as curvas, né? As curvas. É isso que vai fazer a diferença no resultado final. Isso vai fazer. Isso. Porque uma coisa que quando você está dando aula para a turma, os caras falam assim, Zé, quantas variáveis, quantos conjuntos fuzzy por variável linguística eu ponho? Aqui eu pus 3, é didático isso, para poder o cara fazer automático. Aí você vira e fala assim, poxa, aqui eu estou falando de comida só quando ela é péssima e quando ela é maravilhosa. Certo? Então não precisa de 3, eu preciso de 2. Então, você começa a amarrar a quantidade de regras com a quantidade de variáveis linguísticas que você tem dos conjuntos de fuzzy, você vai fazer isso. Entendeu? E a forma, eu joguei tudo triangular. Por que é triangular? Porque é aquilo que você não entende nada. Então, você vai começar com ele triangular, seu sistema começa a dar resposta, aí você fala, ih, tá errando demais. Aí você começa a modelar. Aí você vai ajustando. Então, quando a gente fala assim, vou montar um negocinho fuzzy, parece um negócio bobo, fácil. Só que fazer o ajuste, ou seja, fazer com que realmente, usando a lógica, dê resultado similar ao que era esperado, você tem que fazer essa costura, sabe? Às vezes você vai perceber que vai precisar de mais variável linguística que estava considerando aqui. Então, por exemplo, às vezes uma variável física, ela, principalmente na área de fluidos, uma variável física, às vezes ela tem mais de um significado linguístico, certo? Então, você pega uma variável física, ela vai ter saída, pus lá um valor, 32. 32 você vai criar 1,
vai criar uma outra. Ou seja, você vai desdobrar o seu conhecimento certo? E aí, dentro dele, você tem conjuntos também para poder separar. Certo? Pelo que você explicou, comparando com outros modelos de aprendizagem e predição, parece que não necessário um pouco atrás desse tipo de beleza. Eu vou começar com um chute inicial, com base naquilo que eu sei, com base na resposta e com o que eu tenho de conjunto que eu gostaria, eu vou começar a ajustar. Outros modelos de predição, de aprendizado, o que o modelo faz é justamente começar a se ajustar sozinho, sendo que no final acho que a pessoa tem que ajustar sou eu. Então, isso eu entendi que parece que sai perdendo muito nesse sentido. Então, na área hoje de IA, Machine Learning, Deep Learning, a gente tem 3 categorias de treinamento. 4. A gente tem os não supervisionados, supervisionado, semi-supervisionado, aprendizado de reforço. Certo? Então, são 4 categorias. Supervisionado é aquele modelinho clássico de rede neural que a gente conhece, que eu tenho lá o histórico longo, eu tenho as respostas, eu tenho os labels das coisas. Eu vou apresentando a minha rede, a rede faz um cálculo, que é o cálculo da rede, vai lá e bate, compara com o labelzinho e compara, tá? A rede está ruim e está baixo. Aí vai e ajusta o peso, e ele vai nesse bate-volta até arredondar. Esse é um procedimento de treinamento supervisionado. Treinamento não supervisionado é um treinamento similar ao nosso processo humano. A gente vai agrupando coisas parecidas. Alguém algum dia virou para você e falou que você tem que andar com o pescoço reto, com a cabeça. Quando você vai andar na rua, você anda normal. Ninguém nunca virou e falou assim, olha, puxa o ombro para trás, sabe? Fica com a coluna ereta. Não, você foi aprendendo, foi agrupando. O processo de aprendizado não supervisionado, para ficar mais claro, que eu costumo usar de exemplo, é aquele cara que chega lá na feira e vai organizar as frutas. Quando você tem um aprendizado não supervisionado, ele não sabe se uma coisa é ou não é. Então, ele vai pegar coisas que são parecidas e agrupá-las. Certo? Quando você está construindo ali um modelo, ele pega e põe laranjas num canto, maçãs no outro, ele não faz a menor noção do que é maçã, o que é laranja. Ele sabe que aquelas ali são parecidas entre elas e as de cá são parecidas entre elas. Certo? Um processo não supervisionado, ele é desse jeito. Um processo sempre supervisionado é um outro no qual você tem parte do conhecimento. Ele tem sido muito bom. Os modelos sempre supervisionados, só para vocês entenderem, na parte de AI, tem sido muito bom na parte de linguagem. Então, muitos modelos que a gente tem hoje, de detecção de fake news, detecção de ofensas, aquelas coisas da internet, eles são modelos sempre supervisionados. De jeito que funciona. Você começa com um modelo de treinamento supervisionado, e depois você solta o garoto no meio do mato e ele começa a fazer não supervisionado. Ele começa a catar gente que ele não tem o start. E aí ele vai aprender mais um pouco. E tem o 4º tipo de abordagem que a gente tem, que cresceu bastante. Se eu fosse indicar alguém começar a mexer com IA hoje, falar que vai mexer com essa parte, que é a parte do treinamento do aprendizado de reforço. O aprendizado de reforço, ele parte de uma premissa que você conhece nada. E aí você tem que deixar ele errar. E tem que deixar ele caminhar e andando, e aí ele vai conhecer naquele ambiente, ele vai começando a construir um mapa do que é aquele comportamento. Olha, eu fiz isso, eu recebi aquilo. Eu fiz isso, recebi aquilo. Ele é um aprendizado que é baseado naquele aprendizado também humano de recompensa. Fiz uma coisa certa, ganhei uma bala. Opa, eu descobri que aquilo é legal. Opa, eu cheguei tarde em casa, minha mãe ficou brava, não deixou eu fazer nada no outro dia. Eu acho que isso é negativo. Então, ele vai aprendendo por penalizações e recompensas. E com isso, é o treinamento de cachorro, né? Você vai treinar a cabeça da cachorro, né? Aí deu pata, ele sabe, porcaria, ele tem pata, não. Mas na hora que ele levanta, ele ganha um biscoitinho, vai. Então, levanta, pô. Ele fala essa palavra, eu levanto. Se isso é pata, para mim é biscoito, entendeu? Então, o aprendizado de força, ele funciona nesse critério de recompensa e penalização. Esse tipo de aprendizado, ele pode ser amarrado, e aí vem para a sua pergunta, com esses modelos de fuzz. Porque o seu modelo de fuzz, ele não está explicando como você vai fazer o treinamento. Hora nenhuma a gente estabeleceu a forma de fazer o ajuste dele. Você pode pegar qualquer um desses critérios que você usou, criar uma macro em cima dele, que vai fazer o ajuste dessas funções de pertinência.
Entendeu? Como você vai treinar para poder ir moldando por interação esses... Você entende? Estou colocando a caixinha preta e estou colocando uma outra por fora para treinar ele. Eu posso usar um aprendizado por... Então, para poder moldar isso aqui, eu vou pegar a minha resposta e eu vou aplicar uma utilização, entre aspas. Eu posso usar um modelo de algoritmo genético. Eu posso usar, por exemplo, uma rede neural, que é o neurofuzz, que é comum. Eu posso pegar, vai ser esse supervisionado. Eu posso pegar um caminhos, por exemplo, um método muito simples de agrupamento, de cluster, que ele é não supervisionado. E ele vai simplesmente separar as coisas, e aí eu posso usar isso para poder treinar o que é de cada grupo. Entende? Se ele vai pertencer a um conjunto fuzz ou não a um conjunto fuzz. E eu posso usar o danado do treinamento aprendizado por reforço para poder ir por recompensa e ajustando o valorzinho da resposta, o valor conhecido. Entendeu? Então, assim, o fuzz é só como a sua máquina vai funcionar. Você poder calibrar ele, vai variar muito. O fuzz andou meio oculto por alguns anos. E as redes neurais, elas deram uma explodida. Mas, em muitas áreas, por exemplo, a área de controle, ele continua ainda muito bom. É igual um P&D, por exemplo. P&D tem, sei lá, Ziegler Nichols, acho que fez isso nos anos 50, o ajuste do P&D. Então, desde os anos 40, os caras usam até hoje estão usando. Então, o fuzz também, desde os anos 60, partes de controle não pararam de usar. Certo? Tem para sacar aqui, mais ou menos, é uma pequena parcela do quando a gente conversa aqui dentro do nosso escopo, aqui, a área de possíveis de fluidos, às vezes pode ser que você diga assim, não, eu estou trabalhando, isso aqui é totalmente descartável. E pode ser. Não tem jeito de eu chegar aqui para você e falar assim, ó, álgebra linear é importante. Cara, você mexe só com estrutura algébrica. Para você, álgebra linear, geometria analítica, serve. Sabe? Cálculo integral. Agora são estatísticas, sei lá. Então, às vezes, as coisas elas não vão combinar bem. Mas a nossa perspectiva de vir conversar sobre isso foi para trazer insights. Principalmente insights globais, de sistemas reais, físicos que vocês têm, que nem sempre com as variáveis físicas que a gente detém, de capaz de representar e amarrar todas. E aí, naquilo que a gente não consegue amarrar, a gente tenta amarrar de forma meio que virtual, que é usando algum fuzz. Entendeu? Bom, era isso. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Só uma. É mais uma questão de atualidade. Muitos sistemas, igual eu falei, do ponto de vista de otimização matemática, se você quiser, sem saber parâmetros, estimar parâmetros desse modelo, é muito complexo. Para fazer na matemática clássica. Como que é isso hoje em dia, para usar fuzz, por exemplo? Porque se eu for usar uma otimização clássica, ou até mesmo o GA, né, que é o método heurístico e tudo mais, eu tenho que ter uma função objetiva. E muitos modelos físicos não sei a função objetiva. Como dar uma abordagem para fugir dessa função objetiva? Cara, o ser complexo vai depender do tipo de resposta que você quer. Então, há décadas atrás, né, a gente misturava um algoritmo genético com planejamento de experimento. Né? Então, a gente fazia a junção de montar uma função objetiva, através de um planejamento de experimento, você vai pegar variáveis que sejam mais gerais, para poder representar aquilo. Quando a gente estivesse lidando com o fuzz da vida, seria mais ou menos compreender essas variáveis que são mais essenciais, trazer ela para o contexto das variáveis linguísticas, e através das variáveis linguísticas a gente trabalhar a amarração das regras, que é importante, como essas variáveis globais suas amarram com regras que eu consiga para a sua resposta. Certo? E aí, novamente, se você tem um modelo ultra complexo, você vai fazer como se fosse... É aquela mesma história que a gente fazia lá atrás. A gente tinha lá um algoritmo genético e um planejamento de experimento. Todo mundo vai mexer com o planejamento de experimento? Deu, é? Né? A gente montava isso computacional. Você pega uma caldeira,
Você quer testar alguns parâmetros que vão sair lá? Você vai testar na sua simulação. A simulação vai 1 bilhão de cálculos lá, vai ficar uma semana rodando, ele vai te dar 2 números. Você vai vir aqui no seu planejamento escrevido, você marcou um ponto. Aí você vai lá, vai fazer outra coisa, outro ponto. Certo? Você vai ter um conjunto de condições, certo? E se é desse conjunto de condições você monta uma função, e essa função você otimiza. No nosso caso aqui, aquele conjunto de funções vai dar um escopo que você vai precisar montar a sua curva, para poder estabelecer as suas regras. Quando eu aumentei o diâmetro de tal coisa, piorou. Quando eu diminuí o diâmetro de tal coisa, melhorou. Quando eu fiz tal coisa, ficou mais quente, né? Ficou mais frio. Tal. E aí você vai definir suas regras. Tudo dentro do escopo daquilo que você está delimitando. Vai fazer extrapolação. Lembra lá que no nosso caso da DOE, seu polinômio serve para dentro da região de teste. E para fora não sei, cara. Então, a mesma coisa no nosso plano. Você vai começar a considerar as variáveis linguísticas, você consegue simular. Aí, outra condição, outra observação. Dá trabalho. Eu estou falando para você que você vai rodar um monte de coisa para um ponto. Mas, dependendo da resposta que é o que você quer que você saia, você não consegue obter. Então, tá claro que é um negócio caixa preta, que você está dando um mandrake mesmo, cara. A ideia do fuzzy, porque ele deu tanto ibope em décadas que ainda funciona, principalmente, então eu volto, principalmente na área de controle. Eu tô falando, gente, tem avião voando ali, a gente entra no avião, o avião vai embora e pousa sozinho, piloto automático e tal, usando essas regrinhas aí, tá? Até hoje está atendendo. Só para confirmar, você fala que é interessante na área de controle pela velocidade que consegue soltar a resposta dele. E a subjetividade. Tomar decisão. Controle é a área de tomar decisão. Então, porque assim, a inteligência artificial foi isso, né? Então, só que o problema é que eu acho que, pelo que eu estou entendendo, isso daria uma resposta mais rápida, né? Assim, porque se for para comparar a inteligência artificial, teoricamente falam que ela dá uma resposta melhor, só que ela demora um pouco mais para as questões. A Fuzzy consegue. Quando você fala inteligência artificial, eu fico sem entender o quê? Porque Fuzzy também é dentro do grupão do malote ali. Dentro da IA, você está falando aquelas técnicas de machine clássica? Redes neurais. Cara, o principal ponto com relação às redes neurais. Então, a rede neural tem todo tipo. Tem um cartazinho, um bannerzinho do Asimov lá que eu costumava mostrar. Tinha lá 80 tipos de arquitetura, né? Topologia de redes neurais. Eu conheço umas 30 só ali. Sabe? Eu dava aula de redes neurais, eu explicava, ó, gente, tem uns 80 aqui. Eu, mexendo com isso desde os anos 90, eu conheço 30. Certo? Tem algumas ainda que eu nunca nem vi alguém usando. Então, quando a gente fala em redes, a gente está generalizando. É isso que eu estou querendo explicar. Mas, no grande grosso das redes neurais, a gente está trabalhando principalmente com técnicas de aprendizado supervisionado. Ou seja, isso, daquilo. Isso, daquilo. E aí você treina, é um processo de otimização. O fuzzy, muitas vezes, ele é usado num lugar que eu não tenho um modelo. É uma coisa que eu estou costurando para me atender. É algo que serve só para mim. Então, por exemplo, eu tenho um controlador lá de voo, o piloto automático da aeronave, que só serve para a companhia aérea da Arábia Saudita. Porque ela foi treinada, aquelas curvas que a gente tem, em que momento que eu abro o trem de pouso? É baseado na experiência, comportamento, atitude, os manuais de procedimento padrão da Arábia Saudita. Só serve para isso. Você entende? Então, quando a gente está falando de coisas que são muito estilizadas, muito focadas, tem um lado subjetivo, principalmente, né? O tempo, 0,3 segundos. Cara, imagina, você tem que ensinar para o computador em que momento que você baixa o tempo de força. Quando a altitude tiver tanto, a velocidade tiver tanto. Você entende? Quando começa a ficar esse negócio embolado, que você não acha equacionamento físico, pum, você pula no força. Entendeu? Eu sei que tem relação. O momento que eu abro o trem de pouso, com a altitude que eu estou, com a velocidade que eu estou, se está chovendo, se o vento está vindo lateral. Só que se eu vou montar um modelo
matemática para tomar decisão disso, o controle já foi. Então aí você pum, sacou? Espero que tenha agregado alguma coisa na cabeça de vocês, tal, quebrado um pouco a... Você usa isso aí para não precisar ser. Não tem que mexer. Aos pouquinhos eu vou falando com o João, para a gente ir apresentando métodos diferentes de IA, técnicas que existem, mais comuns de aprendizado transcricionado e tal, que às vezes vocês vão isso aqui eu acho que dá para enfiar aqui. Acho que seria uma bacana. Muito do que a gente usa, né? Já usa usa é a metamodelagem, né? Gerar superfície e forecast. Forecast usando que tipo de forecast? Anima, arma? Anima. Esse modelo de economia. Obrigado. Gente, obrigado. Obrigado. É isso, pessoal. Obrigado. Vou lá? Só tirar aqui, encerrar a ligação ali. Não tem não. Não está em chamada, não. Deu certo? Ele não está em chamada, não. Ué, tá no... Aqui no Chrome. Ah, Saiu. Fechou. Então, certo.